Nós vamos falar hoje a respeito de responsabilidade. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande por parte dos empresários com relação à responsabilidade, porque a maioria não sabe o que é, na realidade, ter uma empresa. E aqueles que têm ainda não têm uma noção muito completa do que realmente é necessário. Então, isso fica muito complicado. No decorrer desses 25 anos que eu atuo como consultor, infelizmente, eu já vi muita empresa morrer com 2, 3, 5 anos, 10 anos, simplesmente porque as pessoas não tinham noção da responsabilidade que estavam assumindo quando estavam abrindo a sua empresa, realizando o seu sonho. Então, a ideia é passar para vocês, por alto, só não dá para entrar em muitos detalhes, tudo que envolve ser um empresário. A primeira responsabilidade que o empresário deve ter é com o próprio sonho dele. E quando eu digo isso, é no sentido do empresário se preparar para poder ser empresário, para poder ter o seu próprio negócio, ter o seu sonho realizado. Muita gente fala, eu vejo vários comentários ali no grupo, eu quero abrir uma empresa com R$ 1.000, com R$ 1.500, com R$ 3.000, com R$ 5.000. Gente, isso não vai funcionar. Infelizmente, pode dar muita sorte, Deus abençoar grandemente, mas olha, se de 10.000 empresas que abrem nessas condições, uma tiver sucesso, é muito difícil. É realmente muito difícil. Eu já vi, por exemplo, pessoas, inclusive eu vi lá no grupo hoje, né, uma moça tem o pai dela e tem um pouco lá de dinheiro disponível, R$ 1.000, R$ 2.000, e queria arrumar uma atividade para ele. Bom, sugeriram ele vender churros, né? Com aquelas maquininhas e tal, aqueles aparelhos. O hot dog também vende. E é um negócio que, para princípio, pode dar certo, mas é uma coisa que você não vai ficar rico, tá? Você vai ter aí no final do mês o suficiente, digamos, para pagar suas dívidas, para você poder sobreviver apenas. Mas não é um negócio que vai te deixar rico no futuro, é muito difícil, tá? Até porque o volume de vendas e o teu custo é muito alto, ok? E você tem que ficar andando procurando freguesia ou parando em frente de escolas ou em lugares mais públicos, né, em praças, para poder vender o seu negócio. É o suficiente para você simplesmente sobreviver, não é uma coisa que realmente vai te dar futuro ou altos ganhos, tá? Por outro lado, tem outros empresários que não se preparam adequadamente. Por exemplo, quer montar uma loja de roupas, por exemplo, mas não vai aprender sobre gestão, não vai aprender sobre custos, não vai aprender sobre preço de venda, não vai aprender sobre como tratar os seus colaboradores, não vai aprender a fazer vendas corretamente, atendimento a cliente, a diferencial. Tudo isso eu já falei numa outra palestra minha, que eu já disponibilizei para vocês também. Então, tem muita coisa que fica complicado, tá? Então, o que acontece? O empresário, na maioria das vezes, ele não se prepara, ele não se capacita, ele não estuda nada, ele quer realizar o sonho dele com aquele pouco de dinheiro que ele tem, ele não faz um plano de negócio, ele não faz um planejamento, ele acaba metendo os pés pelas mãos e com isso acaba sofrendo muito, muito. A gente vê aqui no próprio grupo que a maioria das pessoas sofre demais porque pega aquele pouco que tem, investe sem saber investir, né, metendo a cara à vontade, a garra, a persistência, né, mas acaba no final não dando certo. Por quê? Porque não se preparou, tá? Não estudou, não fez a lição de casa, não fez o que tinha que fazer para poder ter um futuro melhor. E aí, infelizmente,
É o que acontece na maioria das vezes, e isso acaba complicando para todo mundo. Então, se você quer realmente ter a responsabilidade com o seu sonho, estuda, leia, tem excelentes livros, se capacite. Lá no meu site EAD, parceiro dos empresários.com.br, eu disponibilizo gratuitamente um monte de vídeos. Só de vídeos de como ser um empreendedor tem 25 vídeos, tá? Que compõem, entre aspas, esse curso, tá? E te dá dicas de tudo que você precisa para você abrir uma empresa, tudo, tá? É bem completo. Fora isso, tem palestras, tem outros cursos que eu disponibilizo, tem um livro que eu escrevi ano passado, que se chama Manual de Organização de Empresas e Gestão Empresarial. Ele é pequenininho, ele tem 604 páginas, tá? Mas tem tudo o que você precisa saber, o que você precisa estudar para você ser um empreendedor. Qual é a diferença do empresário para o empreendedor? E o gestor também, né? O empresário, ele é aquela pessoa que tem um sonho, tem um dinheirinho, quer abrir um negócio aos trancos e barrancos, mete a cara e vai em frente, tá? Pode dar certo, mas 99% das vezes não vai dar certo. Tem que ter essa consciência, tem que saber isso daí. O empreendedor, por outro lado, ele antes de abrir o negócio, ele vai fazer o plano de negócios, ele vai se capacitar, ele vai estudar custo, vai estudar como fazer o preço de venda dele, ele vai fazer planejamento financeiro, ele vai ter o dinheiro para passar pelo menos o primeiro ano sem grandes problemas, tá? Ele vai fazer o perfil do colaborador para contratar certo, ele vai fazer um mapeamento de processos para não ter muitos custos na empresa dele, ele vai estudar a respeito de vendas, né, o que ele precisa fazer para vender mais. Ele precisa ter uma diversificação de produtos, ele precisa ter um diferencial de produtos, ele precisa ter uma boa equipe de vendas, um bom marketing, um bom site, né, que venda uma imagem boa dele, tá, e da empresa e dos colaboradores. Então, o empreendedor ele vai estudar tudo que for necessário para ter o negócio dele. Nossa, esse daí é o meu sonho, que todo empresário se tornasse um empreendedor. Porque não é só saber, conhecer, mas também o empreendedor tem algumas características que são, de longe, as mais vantajosas perante os empresários. Tá? O empreendedor é líder, ele tem bom senso, ele tem lógica, ele está com o pé no chão, ele sonha, mas ele traça os objetivos, ele traça o caminho até onde ele quer chegar. Ele se imagina daqui a 5 anos e depois ele, com 5 anos, ele começa a já fazer o planejamento desde hoje. Qual é o passo que ele tem que dar hoje para que daqui a 5 anos ele esteja no lugar onde ele quer estar, tá? Então, o empreendedor é esse cara que planeja tudo, que estuda, que vê lá na frente, que tem visão, tá? Mas tudo pé no chão, sem colocar a carroça na frente dos burros, né? E isso é muito importante, tá? Ter essa consciência. Então, a responsabilidade do empresário com relação aos sonhos dele deveria ser se tornar primeiro um empreendedor, se preparar, estudar, se capacitar, fazer planejamento, né? Estudar tudo o que precisa em termos de recursos humanos, em termos de custo, em termos de programa 5S, em termos de formação de preço de venda, em termos de formação de equipe de venda, em termos de marketing, em termos de e-commerce, se for o caso. Tudo isso para que ele se torne uma pessoa mais consciente de até onde ele pode chegar, ok? Esse é o meu sonho de ouro, tá? Que todo empresário fosse um empreendedor, porque, gente, me dá muita dó, eu fico com muita pena
das pessoas, dos empresários que abrem um negócio hoje porque tem aquela vontade, aquele sonho de ser realizado e tal, e acaba metendo o pé pelas mãos e em 1, 2 anos perde a empresa, perde o negócio, às vezes perde amigos, perde a família, tudo porque não pensou adequadamente no que deveria, no que poderia ter feito, né, para que não tivesse sofrendo esses problemas que sofrem quando perde o seu negócio, né? Eu já vi muita gente perder o negócio e ainda ficar devendo para banco, ficar devendo para financeira, ficar devendo para amigo, ficar devendo para pai, para mãe, para parente. Tudo isso porque não fez o planejamento como deveria ter sido feito, tá? Então, a minha primeira dica sobre responsabilidade é: tenha responsabilidade com o teu sonho de ter um negócio. Transforme-se primeiro, se capacite, tá? E aí você vai ver que o teu caminho ali na frente vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil e você não vai bater tanto a cabeça como se fizesse a coisa aleatoriamente, tá? É muito bom que você esteja no grupo nosso lá de empreendedorismo, que você esteja buscando informações, porque isso daí é um sinal que você já está dando um próximo passo para que essa mudança aconteça em você, ok? É muito interessante isso, mas você precisa fazer muito mais coisa, você tem muitos livros para ler, você tem muito para estudar, tem muitos vídeos para assistir, como esses que eu já mencionei do meu site, são gratuitos, não tem que pagar nada, tá? Eu faço isso com muito prazer, com muito carinho para todos vocês. Eu tenho 5 projetos sociais para empreendedores, para empresários, tá? E todos são gratuitos também. Depois vocês me mandam um e-mail, acho que até já mandaram, se não, mandem novamente, porque aí eu vou informar os projetos sociais que eu tenho e vou mandar mais alguns brindes para vocês também, tá? O meu e-mail, acho que vocês já sabem, é wilson@parceirodosempresarios.com.br, tá? É só mandar para mim que eu vou ter prazer em enviar para vocês. Bom, então eu já falei a respeito da responsabilidade com o teu sonho, né? Acho que deu para entender bem. E com o teu negócio também. O teu negócio precisa ter aquele diferencial que eu te falei, né? Eu já dei vários casos aqui, eu vou repetir um, por exemplo. Minha esposa, quando quer comprar roupa, fala, vamos no shopping, eu já sei, tem 300 lojas lá no shopping, né? Mas eu só gosto de ir em 2, né? Por quê? Porque ela entra, vai fazer as compras dela, é um sobe e desce de roupa para cima e para baixo, a atendente ficando quase doida com ela lá, e eu tô lá no meu cantinho, a loja mantém um cantinho morto, né? Tem 2 sofazinhos, tem uma água, tem um café, tem umas revistas lá para homens, tem um jornalzinho lá para a gente ler, e a gente fica ali de boa, fazendo até um network, né? Mas só essas 2 lojas no shopping é que tem esse canto reservado para os maridos. Então a gente não precisa ficar em pé atrás da esposa, ou num canto de pé sem fazer nada, né? Só olhando as coisas ali. Então a gente fica muito mais à vontade nessas 2 lojas, ok? Isso é um diferencial. Custa caro isso? Putz, eu duvido que custe caro, tá? Mas é um diferencial excelente. Então, qualquer que seja o teu ramo de negócio, pense num diferencial, tá? Para que você possa atrair mais clientes. E isso, né, quando eu vou lá, por exemplo, eu converso com os outros maridos, né? E eles também fazem questão de ir nessas lojas, ou em uma ou em outra, só por causa desse comodismo que nós temos, tá? A loja é muito boa, atende, tem uma diversificação de produtos muito grande. Normalmente minha esposa sai de lá com alguma coisa, mas tem esse cantinho aí que é especial, que faz a diferença, tá? Então, na sua empresa, qualquer que seja o ramo de negócio, não importa qual seja, tem esse compromisso de ter um diferencial, ok? Não importa qual seja, tá?
Você precisa descobrir isso no teu ramo de negócio e fazer alguma coisa diferente, ser diferente, tá? É isso que vai alavancar mais os teus negócios, é isso que vai vender melhor a tua imagem. E o boca a boca, gente, funciona muito bem. Eu, por exemplo, não faço propaganda das minhas consultorias, tá? É só boca a boca. Um fala para o outro, aí um empresário visita algum dos clientes meus e fala, pô, tua empresa mudou, tá legal, tá bonita, tá organizada, você tá fazendo tudo dentro do prazo, né? Como é que você conseguiu? Ah, eu contratei a consultoria do Wilson e tal, aí me, me dá umas referências, né? E aí a pessoa acaba me contratando, tá? Para vocês terem uma ideia, eu já tenho consultoria agendada até junho de 2016, ok? Então eu termino uma, já vou para outra, vou para outra, vou para outra, sem fazer publicidade, tá? Isso é um diferencial, ok? E você também pode fazer isso, tá? Depende tudo do tipo de ramo de negócio que você faz, do atendimento que você faz, da imagem que você vende e, lógico, do conhecimento que você tem do negócio, tá? Presta atenção numa coisa, olha, se você não amar aquilo que você faz, a chance de você perder isso daí é muito grande. É muito grande. Se você não amar, se você não gostar do que faz, é um problema sério. Porque você não tem prazer, você não tem alegria. Se você vende alguma coisa a mais ou não, você vai ficar contente por causa do dinheiro que entra. Mas não é uma coisa assim que te dá aquele prazer de vida, né? Aquele prazer profissional, né? Aquele negócio que, nossa, dá uma luz nos olhos diferente, né? É complicado, gente. Você, a primeira coisa, quando você vai fazer qualquer tipo de coisa, montar o seu negócio, a primeira coisa é escolher alguma coisa que você ame fazer. Você tem que ter essa responsabilidade com você mesmo e com o seu negócio. Se você amar o que você faz, você não vai trabalhar nem um minuto da tua vida, né? Vários filósofos já disseram isso, né? Você vai ter prazer em fazer aquilo ali, então não é um trabalho. A partir do momento que você ama fazer o que você faz, a maneira como você vai encarar isso é muito diferente, né? Com prazer, com alegria, com felicidade, com gosto, né? E isso é muito importante, tá? Independente do seu ramo de negócio, pode ser qualquer coisa, tá? Então, além do planejamento lá como empresário, você tem que gostar do que você faz, se tornar um empreendedor para você não quebrar a cara, né? Porque existem dois caminhos, gente, para a gente aprender nessa vida, tá? Eu falo isso muito para meus filhos. Tem dois caminhos, você quebrando a cara sozinho ou aceitando os conselhos e sugestões e dicas de outras pessoas, né? E aí você encurta o caminho. Então, isso que vocês estão fazendo. É muito mais simples você escutar os conselhos e principalmente aceitar e fazer da maneira como nós estamos orientando, porque você não vai quebrar a cara, ok? Se você escutar tudo aquilo que a gente fala aqui, ou em hangouts, webinários, ou no grupo, que todo mundo ajuda, nossa, nós temos membros ali fabulosos que ajudam, que colaboram constantemente. Nossa, é um prazer ter todo mundo ali. E, poxa, mas se você não aceitar e não fizer tudo aquilo que a gente está fazendo, o que, que você está fazendo no grupo? Só indo ali para ver, escutar e entra por um ouvido e sai pelo outro e você não faz nada? Não vai resolver a situação, cara. Se você nos escutar, aceitar essas sugestões e aplicar isso daí, eu te garanto que o caminho que você vai seguir vai ser bem mais curto, bem mais tranquilo e sem grandes problemas, tá? Não é que não vai ter problema, vai ter. Vai ter problema, vai ter obstáculo, vai ter encheção de saco, vai ter um monte de coisa, tá? Mas vai ser mais fácil, ok? E com isso você vai aprender, tá? O aprendizado é constante. Vou fazer 60 anos, já trabalho desde os meus 7 anos, comecei registrado quando eu tinha 14 nesse ramo, na área contábil,
Então, eu já trabalho há 45 anos, 46 anos nessa área. Nesses últimos 25 anos como consultor em gestão empresarial, e tenho aprendido muita coisa, mas eu ainda tenho muito para aprender. Todo dia eu estou aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz da vida, tá? E isso vale para todo mundo, né? A gente tem que aprender mesmo, tem que desenvolver em todas as áreas, ok? Bom, com relação aos seus colaboradores, que responsabilidade que você tem? Muitas, tá? A primeira delas, a sua empresa, independente do ramo de atividade, ela tem que estar, além de todas as licenças em ordem, registro na junta comercial, registro na Receita Federal, registro na Secretaria da Fazenda, registro na Prefeitura. Se você trabalhar com ramos alimentícios, piorou ainda. Você tem que ter vigilância sanitária. Se você for indústria, você tem que ter CETESB. Se você tiver um imóvel qualquer, você precisa do alvará de corpo de bombeiros, tá? Não importa o teu ramo de atividade, nem o tamanho da tua loja, ou do teu escritório, ou do teu negócio, tá? Se não for esses carrinhos de rua, você tem que ter o alvará do corpo de bombeiros, ok? Isso vale para todo mundo, independente do ramo de atividade. Então, você vê ali que você está condicionado a cumprir diversas leis para você ter a tua empresa, tá? E se você tem colaboradores, tem mais uma ainda que você está vinculado, que é o Sindicato dos Trabalhadores, ok? Do teu ramo de negócio. Você tem Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias gráficas, você tem Sindicato dos Trabalhadores no comércio, você tem Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias químicas, metalúrgicas e vários outros, tá? Então, você tem que procurar qual é o sindicato a que você está vinculado, ok? Tanto da parte da empresa como da parte dos colaboradores. Quem pode te ajudar nisso é o seu contador, tá? Todo sindicato tem a convenção coletiva de trabalho. Essa convenção coletiva de trabalho, em termos de legislação, ela suplanta a CLT, ou seja, tudo aquilo que tiver descrito nela, como piso salarial, percentual de horas extras, vale transporte, vale refeição, e mais uma série de outros benefícios, tá? Até para quem está se aposentando, para quem tem muitas mulheres dentro da empresa, algumas exigem até creche, né? Para as empresas que têm mais de 100 colaboradoras. Então, são uma série de detalhes que você precisa ter aí na tua empresa. Se você não sabe, agora você já tem esse entendimento, ok? Pede para o seu contador, porque você não pode contratar alguém e pagar um salário mínimo, tá? Essa é a legislação da CLT, ok? Que está correta. Só que se a do seu sindicato patronal e a dos empregados mandar que você pague o piso salarial, que é de R$ 1.200, você é obrigado a pagar R$ 1.200. Você não pode pagar o salário mínimo. Ok? Tudo aquilo que estiver descrito na convenção coletiva desse sindicato é o que você tem que cumprir. Tá? Aquilo que nessa convenção não estiver descrito, vale a CLT ou a jurisprudência. Tá? Tem muita coisa que já tem jurisprudência, né? Já tem julgados pelos tribunais normais. Mas o que vale em primeiro lugar, a convenção coletiva, segundo, a CLT, terceiro, jurisprudência. Tá? Então, presta atenção nisso. E quando você contratar um colaborador, você sabe que tem os encargos normais. Tá? Dependendo do teu ramo de negócio, se for uma microempresa, por exemplo, você não é obrigado, quer dizer, não é obrigado não, não existe, você é subsidiado com relação ao INSS da parte da empresa, que são 20% e mais 7,8%, dependendo do ramo de negócio, que você tem que pagar para o INCRA, para o SESI, para o SESC, SENAI e outros, né? Então, isso daí você não é obrigado a pagar se é microempresa, tá?
mas você é obrigado a pagar sobre o teu prolabore, tá? Que é a tua aposentadoria. Isso aí você tem que pagar. Uma outra coisa que você tem que pagar, sabe que você desconta lá um percentual de 8% do teu colaborador, que é correspondente ao INSS. Olha, se você não recolher para o INSS através da GPS esses 8% que você descontou dele, isso daí pode dar, inclusive, pena criminal, porque é a apropriação indébita, tá? Então, além do fundo de garantia que você recolhe do teu colaborador, você tem que recolher também esses 8%. Não deixa de recolher, tá? Aí você fala, pô, mas eu pago muito imposto na minha empresa. Eu vou te dar uma notícia, você não paga nada de imposto. Sabe quanto o empresário paga de imposto? Zero. Nunca pagou, nem vai pagar. Por quê? Quem paga isso é o teu cliente, cara. Você é um simples intermediário de impostos, um coletor de impostos do governo. O governo fez isso com todos nós, tá? Você, pessoas físicas, sim, paga muito imposto. Quando você compra carro, quando você vai na padaria tomar um lanche, você compra qualquer coisa, roupa, telefone, celular, TV, aí você está pagando imposto, porque você é consumidor, tá? Mas a tua empresa não paga nada de imposto, paga zero de imposto. Tá? Por quê? Pô, se você compra um produto por R$ 10, você compra um produto por R$ 10, aí você vai acrescentar a depreciação do teu equipamento, você vai acrescentar o rateio das tuas despesas operacionais, você vai acrescentar os outros custos, né, de produção ou de venda, ou comissões, alguma coisa assim, mas tem que acrescentar também o imposto, que é o que o teu cliente vai pagar. Então, aquele produto que você pagou 10, você vai vender por 30. Não é multiplicar por 2, não. Eu vou comprar por 10, vou vender por 20 e vou ter 100% de lucro. Isso aí não existe, gente. Sinto informar, mas não existe. Tá? Você vai ter que vender para aí por 25, 27, para ter aí uns 10, 15, 20% de lucro. Tá? Isso só dá para saber se você fizer o cálculo todinho que tem que ser feito de rateio das despesas operacionais, da depreciação, dos salários mais encargos sociais. E quando eu falo encargos sociais, o pessoal fala, né, é o INSS e o Fundo de Garantia. Não, gente, não é o INSS e o Fundo de Garantia. Só não. Se você pegar a tua convenção coletiva, você vai ver que você tem o Vale Transporte, algumas empresas têm Vale Refeição, que é de 12 ou 15 reais por dia, você tem que incluir no teu custo. Você tem que incluir no seu custo, para calcular o preço de venda, também um dozeavos do 13º, que é o que o teu funcionário, teu colaborador tem de direito todos os meses e chega no final do ano você tem que pagar. É um encargo mensal. A cada mês que passa, ele passa a ter direito de um dozeavos de 13º. É só isso? Não. Tem um dozeavos de férias também. E mais um terço sobre essas férias. E aí tem mais um monte de rateio que você precisa fazer e já ter consciência disso. Porque para algumas empresas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo das indústrias gráficas, tá? Como microempresa, eles têm pegando tudo isso daí, absenteísmo, auxílio-doença, aviso prévio, 40% de fundo de garantia, um terço de férias, um terço de 13º, e os encargos sociais sobre isso, os encargos sociais sobre a folha de pagamento na microempresa, de uma empresa de comunicação visual ou gráfica, é de 65,21%. Tá? Então, se a pessoa ganha R$ 1.000, o empresário tem que colocar lá, para efeito de custo, R$ 1.650,21. Tá? Se a empresa dele for lucro presumido, aí que lascou mais ainda. Tá? Porque aí os encargos vão para 117,50%. Tá? Imagina o custo disso daí. Mas é obrigado a colocar também no preço de venda.
E a depreciação? Pô, você compra uma máquina aí por 120 mil para a gente fazer uma conta mais redonda. Você tem que depreciar ela 10% ao ano, é 12 mil reais de depreciação por ano, que é R$ 1.000 por mês, tá? Que é 30 e poucos reais por dia. Se você não coloca isso no teu preço de venda, como é que você vai fazer para daqui a 10 anos comprar outra máquina? Me fala. Vai ficar muito complicado. Então, esse valor, quem paga também é o teu cliente, bem como os impostos. Se você é microempresa, você não tem como se creditar dos impostos das mercadorias que você compra. Tá? Não existe essa forma de crédito porque você é isento disso, tem um subsídio que o governo te dá. Tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que você compra, que está embutido IPI, ICM, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, às vezes adicional. Então, esses impostos todos você tem que colocar também no teu custo de compra. Para que na hora que você for fazer o teu preço de venda, você tenha isso daí colocado no teu preço de venda. Então, por isso que você compra um produto por R$10 e não pode vender por 20. Se você vender por 20, ou você está tendo prejuízo ou está trocando figurinha. Tá? Você tem que vender ele por 27. Aí você tem que calcular tudo direitinho, a margem de contribuição, o markup, e fazer de cima para baixo. Tá? De maneira que você possa ter, inclusive, o cálculo do teu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Bom, se eu tenho aí 10 mil de despesa por mês, eu vendendo 30, diminuindo os impostos, diminuindo o custo da mercadoria e fazendo o rateio das despesas operacionais, cobrindo as despesas operacionais, cobrindo depreciação, cobrindo salários mais encargos, no dia 15 de cada mês eu vou ter o ponto de equilíbrio. Então vai estar batendo ali. Ou seja, você não tem lucro nem prejuízo. Tá? Esse é o ponto de equilíbrio. É quando você vende o suficiente para cobrir todas as despesas que você tem no mês. Ok? O que passar daquilo ali passa a ter aquele percentual de lucro, que é o que você vai ter o teu ganho. Tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso. Então, quando você contrata os colaboradores, além de toda aquela parte de liderança, de contratar corretamente, pô, meu, se você tem um funcionário aí que não funciona na tua empresa, que não trabalha como deveria, você sabe de quem é a culpa? É tua. É de quem contratou. Não soube contratar, fez burrada. Está dando trabalho? A culpa é tua, meu. Porque você não treinou, você não contratou adequadamente, você pegou qualquer um para colocar para fazer uma função que não deveria fazer, porque o cara não se capacitou, você não capacitou a pessoa, você não treinou a pessoa. Né? Ah, ele tem um currículo bom e estava escrito aqui no currículo que ele sabia fazer. Ah, legal. E você testou isso? Você fez um teste para saber se ele realmente sabia fazer? Porque no currículo, meu, papel aceita qualquer coisa. É só escrever lá, papel, né? Você escreve o que você quiser e fala na hora da entrevista, meu, a pessoa que você está contratando ali, dependendo da pessoa, ela vai falar o que os seus olhos querem ver e o que o teu ouvido quer escutar. Ah, eu sou bom, eu faço isso, sei fazer aquilo, e não sei o quê, paraná, paraná, paraná. Tenho experiência de 10 anos, de 2 anos, de uma... Tá, ele falou. Aí você testou? Para saber se é isso mesmo? Tá certo que a gente tem aquele prazo de experiência no comércio, por exemplo, de 45 dias, que você pode prorrogar mais 45 dias. Tá? Mas você está afim de perder tempo, 45 dias, para saber se a pessoa é realmente aquilo que você imagina ou não? E se nesses 45 dias e mais 45, a pessoa se mostra capacitada, interessada, proativa, empreendedora, vai ali, resolve isso, aquilo e tal, e você pensa que ela está contente, por exemplo, com o salário, mas ela está na cabeça dela, pô, assim que eu arrumar outro emprego, a primeira coisa que eu faço é sumir daqui. O ambiente de trabalho não é legal,
o pessoal não é legal, um quer pisar na cabeça do outro, não tem um refeitório decente para mim almoçar, levo 2 horas de trânsito para mim vir para cá e mais 2 para voltar para casa. Esse é o pensamento dele, meu. Deu 90 dias, ele vai esmorecer, vai ficar apático, até que você manda embora, né? Graças a Deus agora mudou a lei do seguro-desemprego, então para você que é empresário ficou melhor, né? Porque antes o cara trabalhava 6 meses, era mandado embora e já tinha 6 meses de seguro-desemprego. O que tinha de malandro usando isso daí é um absurdo. Ainda bem que mudou um pouco, melhorou para os empresários. Mas mesmo assim é uma preocupação, você vai pegar uma pessoa, vai treinar, vai investir, para daqui a um ano ela ir embora? Por que você não faz uma implantação de gestão de recursos humanos? Por que você não implanta normas, um manual do colaborador, uma avaliação de desempenho, onde todo o desempenho dele vai ser avaliado, no final do mês, se ele não faltar, não chegar atrasado, você dá uma cesta básica para ele. Te garanto que o custo-benefício é muito menor. Menor e melhor. Tá? Essa avaliação de desempenho, se você junta um plano de cargos e salários, se ele tem um plano de cargos e salários vantajoso, para que ele vai querer sair da empresa? Se você ajuda ele com cursos, com treinamentos, por que ele vai sair da empresa? Desde que você saiba contratar bem uma pessoa que realmente queira entrar ali, contribuir, ser seu parceiro, né? Uma pessoa que tem aquele espírito empreendedor, ok? Que quer vencer na vida, né? Por que você não investe nisso? É a melhor coisa que você pode fazer, meu. Para você contratar, você está precisando de um vendedor, coloca uma placa lá na rua, vai aparecer uns 10 lá. Como é que você vai avaliar? Você tem um teste aí de perfil? Você tem um teste aí de conduta? Você tem um teste aí de liderança? Você tem aí um teste para saber que se o cara é realmente um profissional, se ele vai atender às tuas necessidades, se ele vai superar as tuas expectativas, se ele vai dar tudo aquilo que ele pode, o que ele conhece, que cursos ele fez, onde ele trabalhou, você tirou referência? Essa referência não é de um amigo dele? Que ele te deu um telefone lá e o amigo dele falando, pode contratar, esse cara é 100%, vai te dar aí o de melhor, tudo de bom, garanto. Mas você conhece o cara que garante isso daí? Eu vejo muito empresário caindo em armadilhas quando se faz a contratação de um colaborador, que é um absurdo. Por que as grandes empresas contratam normalmente uma agência de emprego? Porque a agência de emprego é que é a responsável por essa contratação. Na agência de emprego, tem um psicólogo que vai aplicar testes, que vai conversar, que vai ver o perfil certo daquilo que você está querendo. Então, o risco que você corre é muito menor, ao contrário daquilo que se você quiser fazer diretamente. Tá? Ok, você fazer diretamente, não tem problema. Só estuda, pratica, leia, bola um perfil, tá? Implanta o sistema de gestão de recursos humanos na tua empresa, para você não perder com isso daí, com o tempo que você vai treinar essa pessoa. Além de observar a convenção coletiva de trabalho, as legislações que você precisa saber. Tem um empresário que eu fiz consultoria há pouco tempo, falou, pô, isso, como é que eu faço para fazer um aviso prévio? O cara tem empresa faz 15 anos, não sabe fazer um aviso prévio, não sabe nem quando é que tem que pagar. Ele manda tudo para o contador, mas ele não entende a legislação. Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Pô, então por que você mandou com aviso prévio indenizado? Aviso prévio indenizado, o prazo para pagamento é de 10 dias. E quando é trabalhado, no final do aviso prévio, 30 dias. Né? Então é muito complicado. Isso daí são legislações, são aspectos da legislação que você precisa saber, você precisa conhecer. Tá? É obrigado? É obrigado. Estuda, se capacita, poxa. Pergunta lá no grupo, pergunta para a gente. Eu tenho um site aí que se chama Mentor de Negócios. Tá? www.mentordenegócios.com.br. Você vai lá, se inscreve,
Tem diversos grupos lá, administrativo, financeiro, recursos humanos, propaganda, marketing, tem um monte. E tem eu e tem mais vários outros consultores, amigos, né, que fazem um trabalho voluntário, tá? Não é cobrado nada. Você vai lá, se inscreve, coloca a sua dúvida, tá? Posta a sua dúvida com o máximo de detalhes possíveis, não é igual aqui no grupo que, eu tenho uma dúvida com empresa de confecção. Pô, o cara não podia ali colocar a dúvida que ele tem para ficar mais fácil para a gente poder responder? A gente é obrigado a perguntar, tá, que dúvida que você tem de confecção? O pessoal, não sei, parece que não pensa, poxa. É mais fácil chegar lá e já colocar os detalhes todos. É isso que a gente solicita lá no meu site, tá? No Mentor de Negócios. Quer que a gente responda? Poxa, coloca detalhadamente lá tudo que você quer, quais são seus problemas, quais são suas dúvidas. Pô, o instrutor, o mestre, vai lá e vai responder com o maior prazer tudo aquilo de dúvida que você tiver, tá? É muito simples. Podem divulgar isso daí, compartilhar. É gratuito, não tem que pagar nada, tá? Entenderam, gente? Com relação aos colaboradores, então, o que precisa fazer? Tá, beleza. Bom, e a responsabilidade com o seu cliente? Eu já falei disso daí em outras palestras, mas vamos lá de novo. Você tem que ter a responsabilidade. Outro dia eu perguntei para um cliente meu, qual é o diferencial na sua empresa? Wilson, eu vendo produtos de qualidade, com um bom preço, dou a garantia do fabricante e tenho um preço bom. Eu falei, seu João, isso daí é tua obrigação, não é diferencial. Como é obrigação? Seu João, isso que todo mundo faz. É obrigação de todo empresário fazer isso. Vender produtos bons, dar garantia, fazer um bom atendimento e ter garantia, e vender com qualidade. Isso é obrigatório, senão como é que você vai ficar no mercado se você não cumprir pelo menos essas 4 regras básicas? Não é diferencial nenhum isso daí. Diferencial é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, de ter aquele cantinho lá na loja, né, onde os maridos ficam esperando suas esposas fazerem as compras. Isso é diferencial, tá? Então, essa responsabilidade que você tem com o teu cliente não é só esses 4 pontos básicos, não, tá? É o diferencial, é a imagem que você está vendendo, tá? Como é que estava a fachada da tua empresa? Está bonita? Está pintada? Está legal? Está bem apresentável? Teus colaboradores estão uniformizados? Estão bem vestidinhos? Né? Como é que está isso aí? Essa é uma responsabilidade que você tem com os seus clientes. De vender uma imagem boa, até para você poder vender mais, gente. Como é que você quer vender mais se você não está vendendo nem a sua imagem adequadamente como deveria vender? Tem lugares que eu passo aí, que eu vejo sujeira na porta, ou pedaço de papel caído no chão, clipes no chão, balcão todo sujo, ou cheio de papel, ou cheio de roupa. Gente, isso daí é imagem que você vende, sinceramente, ela tem muitas lojas que eu entro e dou meia volta e saio. Tá? Por quê? Porque não dá vontade de nem comprar. Você vai comprar o quê ali? Tá? Outro dia passou um vídeo aí no Face, eu não sei se foi do Bob's ou do McDonald's, o rapaz pegando uma caixa que tinha, eu acho que era leite ou preparado para fazer sorvete, alguma coisa assim, sem luva na mão. Tá? Ele pegou a caixa, pegou o saco, foi lá colocar em cima da máquina lá, acabou derrubando um pouco do produto na beirada, que era de alumínio, né? Mas ele com a mão, ele puxou para dentro e ainda mexeu com a mão aquele produto ali. Eu fico pensando, como é que o pessoal que estava ali comprando, acho que não viu. Porque se visse, será que comprava? Se eu vejo um negócio desse, mas nunca mais na vida eu volto naquele lugar.
Eu sou muito curioso nas coisas, sou muito chato também, entre aspas, você pode dizer que é chato ou se é um direito meu, né? Ou se é um direito meu. Eu vou em restaurante para comer alguma coisa, eu olho tudo. Se eu puder entrar na cozinha para dar uma olhada como é que está a cozinha, eu entro, tá? E a gente pode fazer isso, vocês sabem, né? A gente pode vistoriar o local onde está sendo preparado o alimento. E isso é lei, está aberto para todo mundo. Então, eu em alguns restaurantes eu faço questão de entrar e dar uma olhadinha, porque se o pessoal tiver sem touca, se tiver sem luva, e eu ver que a coisa está muito bagunçada, sem chance de eu comer ali. Não como mesmo, e não aconselho ninguém a comer, tá? Então é muito complicado isso daí. Porque a pessoa que tem um negócio, ela tem obrigação de manter tudo limpo, tá? Para o cliente. É esse o gosto que a gente dá de... quando a gente fala em cliente, a gente não tem que cumprir esses 4 itens básicos, a gente tem que superar as expectativas, a gente tem que fazer com que a pessoa goste, que ela volte a comprar, né? Eu conheço muitas lojas, por exemplo, que quando a gente chega lá, ele pergunta o nome da gente, já fala, já trata a gente pelo nome, quando a gente está indo embora, eu falo, não, eu vou te levar até a porta para que você volte aqui comprar da gente, e pega a sacolinha e vai, nos acompanha, nos cumprimenta, às vezes faz um cadastro simples lá, pega o nosso e-mail, ou data de nascimento, aí quando tem alguma novidade, manda e-mail para a gente, ou quando está próximo ali do aniversário, no aniversário, manda um cartãozinho de aniversário, né, tudo via e-mail, então é virtual, gente, não gasta nada, tá? É um diferencial, ok? A minha dentista, eu faço serviço com ela lá uns 20 anos mais ou menos, todo ano ela me manda um cartãozinho de Natal, aqui para casa, não é nem virtual, ela manda um cartão mesmo, impresso, tá? Uma japonesinha muito legal. Mas tem esse diferencial, tá? Eu vou em outro? Não, não vou em outro. Pô, eu faço imposto de renda para centenas de clientes, né? Esse mês de março e abril, para mim é uma loucura, que eu acabo fazendo do Brasil inteiro muitos clientes. Então, todo ano também eu mando uma mensagem lá no aniversário, no final do ano eu mando cartãozinho, tá? É uma coisinha de nada, é um custo de nada, mas é um diferencial, ok? O pessoal gosta que a gente manda. E quando vem fazer imposto de renda aqui comigo, ou manda um imposto de renda ali pela internet, uma boa parte manda já pela internet, faz um scanner dos documentos e me envia. Pô, já agradecem, pô, eu te agradeço pelo envio do cartão e tal, muitos me respondem, enviam para mim também, né? Pô, a gente, com coisas simples, você supera a expectativa do cliente, tá? Não precisa ser nada mirabolante aquilo que você vai fazer um puta do investimento, gente, não tem nada disso, tá? Coisas simples fazem a diferença, ok? Bom, responsabilidade com contador, tá? Você sabia que o teu contador não tem responsabilidade das informações que são passadas pelos órgãos federais, estaduais, municipais? Ele não tem responsabilidade sobre as informações que são passadas. Por quê? A responsabilidade é sua, tá? Não é da sua empresa, não, é sua mesmo, como empresário, como empreendedor, tá? Por exemplo, você vai passar lá para o teu contador a relação do faturamento, a folha de pagamento que ele vai fazer, as tuas compras, o teu livro caixa. O contador vai apenas registrar todo esse movimento das informações que você enviou, tá? E essas informações o contador vai cumprir a legislação informando o DCTF, se for o caso, da Com, a GIA, a GPS da folha de pagamento, a GFIP, tá? Ele vai cumprir as obrigações legais
que tem que ser cumprida, que consta lá no seu contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e o seu contador. O contador, ele é responsável pelo envio dessas informações, tá? Speed e tudo mais, ok? Esse envio de informações, a responsabilidade é do contador, que tem um maior trabalho para fazer tudo isso, tá? Não é simplesinho, não. É complicado. Até porque ele tem que estar por dentro dessa legislação que muda todo dia, toda hora tem uma coisa nova. Esse ano aqui entrou o e-social, por exemplo, tá? É uma coisa que mudou, que alterou. Gente, é uma dor de cabeça tremenda. Depois tem a declaração de imposto de renda. Esse mês agora já tem a RAIS. Depois, em março, se eu não me engano, tem a DIRF, tá? É muito trabalho que o teu contador tem. Tá? Mas todas essas informações que ele transmite, essas obrigações que ele cumpre, tá? Até porque está no seu contrato de trabalho, e é essa a especialidade dele, são informações que você passou. Se você passou alguma informação errada, ele também vai passar essa informação errada. Ok? E de quem é essa responsabilidade? É do contador? Não, é sua. Tá? Então, se aparecer um fiscal para lavrar uma multa no teu estabelecimento de que houve uma informação errada, o contador é culpado? Não. Por quê? Porque quem passou a informação foi você. O contador, às vezes, tá? Dependendo do tipo de erro, ele pega esse erro porque ele tem muito conhecimento. Normalmente ele tem muito conhecimento. Então, se você passa alguma coisa absurda, alguma coisa errada, às vezes ele nota e pode até te informar, tá? Se ele notar. Mas não é a obrigação dele. A obrigação é que você passe a informação correta, tá? Ele não é obrigado a ter uma bola de cristal lá para saber que você passou a informação certa ou errada. Ele está confiando que você está passando a informação correta. Bem como você confia no seu contador, que ele vai também preparar todos os formulários e vai cumprir as obrigações legais como ele tem que cumprir. Ok? Mas a responsabilidade é sua. Bem como é sua também o recolhimento dos impostos. Sabe aquele imposto que você cobrou do teu consumidor, do teu cliente, né? Que o cliente pagou lá R$ 5 de imposto, tá? No produto que você vendeu. Então você vai pegar aqueles R$ 5, tem que, entre aspas, né, deixar numa caixinha, porque aquele dinheiro não é teu, não. O dinheiro é do governo. Você só é um guardador, um intermediário desse dinheiro, porque quando chegar na data de pagamento, você tem que pegar aqueles R$ 5 ali e pagar o governo, que é teu sócio, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, ganha muito mais do que você. O governo, dependendo do ramo de negócio, aí ganha 30%, 40%, 50%. Tá? Enquanto você fica com 7, 8, 10, 15. Ok? Tá? Então você presta atenção nisso. Porque todo imposto que você pagar, sabe aquele o imposto da microempresa que vai de 6,5% a 17%, alguma coisa assim. Para efeito de custo, a gente sempre coloca 12%, que é uma média. Então, esse valor aí, todo mês você tem que pegar e dar para o governo. Tá? Por quê? Foi o teu cliente que pagou. Tá? Na verdade, não é você que paga. Você, de imposto, como empresário, como empresa, você não paga um centavo. Quem paga é o seu cliente. Tá? Você é um mero intermediário, um depositário fiel do dinheiro que o consumidor, que é o teu cliente, está pagando para o governo. Então, o cliente paga para você e você pega aquele valor e paga para o governo. Tá? Só isso. Ok? É igual o dinheiro que você desconta da folha de pagamento dele, o INSS. Você descontou, coloca numa caixinha e no final do mês você vai ter que pagar a GPS. Ok? É a mesma coisa, mais ou menos. É a mesma coisa, mais ou menos, com relação a um 12avos de férias e um 12avos de 13º, os encargos sociais. Tá? Na verdade, o que você deveria fazer? Você não está inserindo esse valor no custo da mercadoria?
ok? Se você está vendendo no mercado, vamos dizer, R$ 1.000, tá? E esse custo, né, desses encargos sociais deu R$ 50, qual seria o correto? Você pegar esses R$ 50 e colocar numa poupança. É a mesma coisa aquele da depreciação. Lembra da depreciação, que era de 120 mil? A máquina que vai ser depreciada em 10 anos vai dar 12 mil por ano e R$ 1.000 por mês. E esses R$ 1.000 por mês você está colocando também no custo da mercadoria que você está vendendo? Ok, qual é o correto? Você pegar esses R$ 1.000 por mês e também colocar numa poupança. Tá? Para quê? Daqui a 10 anos você possa pegar o dinheiro daquela poupança e comprar uma máquina nova, zero à vista. Tá? E quando chegar lá no 13º salário, você já tem o dinheiro todo reservado, você já reservou o ano inteiro. Tá? Então você vai lá e paga, você não vai precisar fazer financiamento, empréstimo, nada. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês que, poxa, foi terrível. Eu fiz uma consultoria o ano passado e depois, já no terceiro mês da consultoria, a gente já conseguiu alguns indicadores, alguns números, já fazer um balanço, né? E aí, no final do mês, no início do mês, aliás, eu fui lá e o dono, muito contente, o empresário, né, muito contente, chegou para mim: poxa, Wilson, esse mês aqui eu tive um lucro de 9 mil, quase 10 mil. Eu falei: poxa, que legal. Vamos lá, vem então fazer os cálculos para ver se é isso mesmo? Eu falei: vamos. E fomos lá e levantamos lá o ativo, os bens, né, os direitos, e levantamos o passivo. Ele já tinha levantado tudo, tinha esquecido de alguma coisa e tal. Fomos lá ver o lucro e tal, e começamos a fazer a DRE, e aí pegamos o que ele vendeu, menos os impostos, menos o custo, né, eu não sei se você sabe, a gente pega o estoque inicial, mais as compras do mês, menos o estoque final, dá o valor de custo do mês, tá? O custo da mercadoria vendida. E aí a gente fez o custo, colocamos as despesas operacionais e tal. Aí ele colocou água, colocou luz, colocou internet, colocou tudo que ele tinha que colocar, contador, energia e tal. E chegou no final, realmente tinha dado quase 10 mil de lucro. Falei: tá, e cadê os encargos sociais aqui? Poxa, Wilson, esqueci. E a depreciação? Caramba, rapaz, eu esqueci também. Ok. Aí nós fomos colocar lá os encargos sociais, mais a depreciação, resultado: prejuízo de 4 mil e poucos reais. Tá? Então, o que que acontece? Ele pensou que tinha um lucro de quase 10, no final deu um prejuízo, né, de 4 mil e pouco, se tornou 14. Né? Por quê? Porque ele não colocou os encargos sociais, que são devidos todos os meses, e não colocou a depreciação. E esse lucro que ele pensou que tinha, não era lucro coisa nenhuma, era prejuízo. Aí nós passamos a acompanhar isso todos os meses, conseguimos reverter a situação, melhorar a situação, e ele chegou no final do ano com um pouquinho de lucro. Tá? Mas o empresário normal, poxa vida, não tem consciência disso, caramba. Ele não estuda, ele não sabe, ele não procura aprender ou não falaram para ele. Muitas vezes é falta de informação, falta de conhecimento. Você não imagina a quantidade de coisas que a gente tem que saber para ser realmente um empresário, um empreendedor. É muita coisa, gente. Eu procuro, na medida do possível, passar essas dicas, passar essas sugestões para vocês, tanto aqui como lá no grupo, tá? Para que vocês tenham uma consciência maior e uma visão maior também do negócio, do que é ser um empresário, do que é ser um empreendedor, tá? Para que vocês não cometam esses erros, que na maioria das vezes é normal. A gente fala: mas não tem obrigação de saber. Tem obrigação de saber, porque você tem um negócio, caramba. Você tem um sonho, você quer realizar. Então estude, se capacite, aprenda tudo que você puder aprender para melhorar a tua gestão, tá? Isso você precisa aprender para melhorar a tua gestão, para você ser um gestor de empresas. Ah, mas eu não estudei para isso. Então estuda. Tá? Tem um monte de coisas, de lugares que você pode buscar informações, como vocês estão fazendo agora, tá?
e uma infinidade de coisas que vocês podem fazer para aprender. Ah, precisa de tudo isso, precisa de tudo isso, se você quiser continuar a ser um empresário empreendedor. Se você não quiser, aí o problema é teu, lava as mãos, tá? Mas se você quiser, você precisa disso, tá? Precisa fazer tudo isso daí que eu falei até agora, ok? Caso contrário, você vai sofrer as consequências disso mais tarde, ok? Igual essa do contador. Se alguém for lá autuar a sua empresa na fiscalização do trabalho, ou de vigilância sanitária, ou de CETESB, ou de Receita Federal, a responsabilidade é tua. Tá? Muita gente, por exemplo, erra, sabe no quê? De misturar dinheiro, ok? Você vende com cheque, tá? E emite nota fiscal. E aí, lá o contador, ele vai emitir que esse dinheiro entrou, tá? Mas você pega aquele cheque, em vez de depositar na conta da empresa, você deposita no teu bolso. Tá certo? Ok? Isso daí vai dar certo? Não. Você vai levar uma burdoada lá na frente da Receita Federal que não tem tamanho. Por quê? Porque na tua declaração de imposto de renda, você está declarando que ganha 2 mil por mês. Só que o movimento da tua conta bancária é de 12 mil por mês. Tá? E o que que acontece? Esses 10 mil de diferença no mês, que dá 120 mil reais no ano, a Receita Federal vai calcular 27,5% sobre isso, mais uma multa que varia de 75% a 150%, tá? E vai mandar lá para você pagar. Você pensa que está muito distante disso daí acontecer? Não está, não. Já está acontecendo. Eu já vi acontecer aqui em Guarulhos com muitas pessoas, com valores mais altos, né? Mas já vi, por exemplo, um cliente meu ter que vender. Ele tinha uma lotação, a gente declarava aqui 5, 7 mil por mês de renda, na verdade ele tinha 20, tá? A Receita Federal pegou, ele teve que vender uma casa no ano passado lá de 600 mil reais para pagar 550 que estava devendo para a Receita Federal. Ok? Então, presta atenção nisso, porque é perigoso? Pode inclusive dar cadeia, porque você está fraudando, você está omitindo, tá? Informações da Receita Federal. Isso é crime? E dá cana de 2 a 5 anos. Então você presta atenção nisso daí também, porque continua sendo perigoso, até porque todas as informações que você passa, quer ver? Cartão de crédito, qualquer que seja a bandeira, tá? A administradora do cartão de crédito envia essas informações para a Receita Federal, todos os meses. O banco que você trabalha envia o teu movimento de débito e crédito para a Receita Federal todos os meses. O cartório onde você compra e vende imóveis também envia informação para a Receita Federal. O carro que você compra e vende, o Detran, o Ciretran, também envia para a Receita Federal. Despesas de médico, dentista, hospital, psicólogos, né? Tudo que você tem também é enviado para a Receita Federal. A Receita Federal sabe mais da sua vida do que você mesmo. Porque se você for pensar quanto que eu gastei no mês tal, você não vai lembrar. Mas a Receita Federal já sabe. Tá? Então, presta atenção nisso. É perigoso. Não confunda bolsos. O que é da empresa é da empresa. O que é seu é seu. Tá? Se você está tirando um valor de prolabore que não é suficiente para você, vê com o teu contador se dá para ele fazer alguma coisa em termos de distribuição de lucro, que nesse caso é isento, principalmente para microempresa, é lucro presumido, né? Para você poder ter o que viver, tá? Para você sobreviver, ter os teus gastos, os teus passeios, tua despesa, restaurante, né? Para a escola das crianças, assistência médica, seja o que for, tá? Conversa com o teu contador, que ele vai saber te orientar no quanto que você pode pegar mensalmente como prolabore, como distribuição de lucro para você poder ter lá na tua conta corrente, tá? E se você pega cheque da empresa, mas eu vendi sem nota, eu vou depositar. Se lascou do mesmo jeito, não importa, tá? Se foi com nota, sem nota, você vai se lascar da mesma forma, tá? Na hora da Receita Federal
te chamar para você prestar conta, você não vai poder falar, eu peguei do meu tio, ok. Então chama teu tio aqui, ele tem que ter declarado lá na declaração dele que ele te doou, ou que ele te emprestou, ou que ele tinha capital para fazer isso. Você conseguindo provar, a gente esquece a multa. Aí você vai conseguir provar? Não vai. Ok? Então presta atenção nisso daí, porque é muito complicado. E esse relacionamento com o teu contador, procura estreitar mais os teus laços, ver no que mais o contador pode te ajudar, pode te orientar, tá? Ele deveria ser mais capacitado para isso, ok? Para que ele possa te ajudar e te dar essas orientações para você não sofrer tanto com relação aos governos, tá? Não esquecendo, o contador só é responsável pelo envio do cumprimento das obrigações legais, tá? As informações que ele coloca nessas informações legais são passadas por você. Portanto, você é o responsável. Ok? Beleza. Bom, e para finalizar, gente, a responsabilidade com fornecedores. Bom, lógico, se você compra, você tem que pagar. Essa é uma responsabilidade, tá? Mas você já imaginou que se você vai vender qualquer tipo de coisa para o teu cliente, digamos que você tenha um comércio aí, tá? Tudo aquilo que você for vender para o teu cliente tem que ter a garantia do fornecedor, não tem? Ok? Todo fornecedor é obrigado a dar garantia daquilo que vende. E essa garantia você não só pode, mas você deve transferir para o seu cliente. Ok? Você vê, por exemplo, que a gente compra qualquer tipo de eletrônico, a garantia é de um ano, por exemplo, computador, a garantia é de um ano do fabricante, tá? E a loja te vende ali mais um seguro complementar de mais um ano de garantia por conta dela, da seguradora dela, tá? Então, você tem essa opção, você compra se você quiser. Mas se você não quiser comprar, você tem um ano de garantia do fabricante. Então, não importa o que você venda na sua empresa, se você tiver um comércio, tá? Se você for uma indústria, é pior ainda, porque a indústria que vai ter que dar essa garantia para o cliente, ok? Então, você tem que testar o teu produto, ver se tem prazo de validade, ver força, fazer... de repente, você tem que fazer testes até no IPT, Instituto de Tecnologias, né? De Pesquisas Tecnológicas, aqui de São Paulo, é da USP, se não me engano, ligado à USP. Mas é ele que valida determinados produtos, ok? Então você precisa ver se o teu fornecedor, tá, tem essa garantia. E tendo essa garantia, você tem que repassar ela para o teu cliente. Hoje nós temos o Código do Consumidor, já que obriga você a ter essa garantia, prazo de troca, inclusive para compras na internet, tá? Mas é uma coisa que você precisa observar, ok? E isso é uma obrigação sua, tá? Você que tem que passar tem que ter essa responsabilidade perante o teu cliente com referência ao teu fornecedor. Né? Então você não pode, de repente, ter qualquer fornecedor. Você tem que avaliar o fornecedor, pegar as referências dele, se ele já teve problema, dar uma olhadinha ali na internet, no Reclame Aqui, por exemplo, se aquele fornecedor, aquela empresa, já teve alguma reclamação, tá? Então, para que você possa oferecer essa garantia, estender essa garantia para o seu cliente. Se você tem uma empresa de produtos alimentícios, por exemplo, onde você vai usar aí diversos ingredientes de diversas empresas, na hora que você está comprando o produto, você tem que ver o prazo de validade, você tem que ver as condições de armazenamento, tá? É uma série de cuidados que você tem que ter, até porque você vai fazer um curso lá da Vigilância Sanitária de manipulação de alimentos, tá? Que é obrigatório, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Para você entender como é que se maneja, como é que se guarda, como é que se conserva os alimentos, ok?
para que o seu produto, na hora de sair da tua empresa, ele saia também garantido, neste caso, por você, tá? Porque a garantia do teu fornecedor vai até o momento que você desembala ela e utiliza ela para transformar em outra coisa. Aí a garantia passa a ser sua, não é mais do teu fornecedor, tá? Aí vai depender do seu acondicionamento, do freezer que você está guardando, do local, que tem que ter tem que ser seco, né? Ter ventilação, tá? Tem que ser um lugar dedetizado, com azulejo até o teto, às vezes, ok? Então, tudo isso daí são obrigações que você tem que ter com relação ao produto que você faz, tá? Ou, por exemplo, outros casos, por exemplo, venda de roupas, né? Nesse caso, a garantia ainda é do teu fornecedor. Por quê? Porque você só está comprando a roupa e está revendendo o mesmo produto. Você não está alterando o aspecto físico dele nem nada, tá? Não está mandando tingir, não está mandando cortar, não está fazendo nada. Você está comprando e vendendo, tá? É uma revenda de produtos, ok? Então, nesse caso, a garantia é do teu fornecedor, tá? Mesma coisa, digamos que você tem uma loja de automóveis. Se esses automóveis são 0 quilômetro, a garantia é da fábrica, tá? É um aspecto sério isso daqui, hein? Agora, se você compra um veículo usado para revender esse veículo usado, tá? A responsabilidade é sua, da loja, se eu não me engano, é de 6 meses para motor e câmbio, tá? Então, se esse carro der problema nesses primeiros 6 meses, o teu cliente vai voltar na loja e você vai ter que arcar com essa despesa, ok? Tem alguns casos que são assim, então precisa estudar direitinho qual o ramo teu de negócio para que você possa dar essa garantia como fornecedor, ou se vai ser seu como fornecedor para o cliente, ou se vai ser do seu fornecedor que você vai estender para o seu cliente, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa em termos de responsabilidade. Nós vimos aqui todos os tópicos a que eu me propus conversar com vocês, né? Falamos a respeito de responsabilidade com o seu sonho, com o seu negócio, com os colaboradores da sua empresa, com os clientes, com o contador, com os órgãos, que é o governo, tá? E com os fornecedores. Se você sentiu falta de alguma coisa ou quiser tirar alguma dúvida, por gentileza, posta ali no grupo, ali no Face, tá? Eu vou responder a todos. E se vocês quiserem aqueles brindes lá que eu mande para vocês, é só enviar um e-mail para mim que eu te envio, tá? É o wilson@parceirodosempresarios.com.br, ok? E o meu projeto social, se vocês quiserem postar lá alguma coisa também, ou compartilhar com seus amigos, com seus clientes, para responder, para a gente poder responder lá, desde que coloque uma pergunta bem detalhada, informando tudo, tá? É o mentordenegócios.com.br, ok? Um grande abraço para vocês, obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, tá? Um prazer imenso, uma honra imensa, e eu desejo muito sucesso a todos vocês e que essas dicas façam a diferença aí em alguma coisa, tá? Um grande fraternal abraço a todos, que Deus abençoe, tá? Em tudo que vocês forem fazer, e aprendam, gente. Cada dia, se vocês mudarem 1% a cada dia, brevemente eu tenho certeza que vocês vão estar cada vez mais aptos para atender os seus próprios negócios e ter sucesso em tudo aquilo que vocês desejam. Ok? Fraternal abraço a todos. Tá? Boa noite.